Está começando agora o programa Mulheres Virtuosas. Os planos de Deus. Aqui na Web Rádio Assembleia de Deus. Ele vai fazer o melhor por Mulheres Virtuosas. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Estamos dando início a mais um programa Mulher Virtuosa. E já queremos agradecer a todos vocês que estão conosco através das redes sociais, do Instagram, como também do YouTube. Os irmãos que compartilham também, queremos agradecer. E convidamos vocês para estar conosco até o final do programa. Deus tem uma palavra para o teu coração. Estaremos ouvindo louvores, testemunhos, falando sobre também a obra missionária ali na África com o pastor missionário Ronaldo. E desejamos que seja uma bênção para todos vocês, para todos nós. Creio que Deus vai falar ao teu coração. E teremos também a palavra do Senhor ministrada. Contamos com vocês, compartilhem, nos ajudem aí para que muito mais vidas possam ser alcançadas. E está conosco também a Vanessa. A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos. Aqueles que tiverem algum pedido de oração, podem ir anotando, que no final do programa estaremos orando. Vou anotar aqui no livrinho e no final a gente estará orando. E compartilhem, apertem o sininho. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam e apertem o sininho para poder saber quando tem algum programa aqui no programa DSMC, você sempre está por dentro. É isso mesmo, amém. Vanessa, tem aí alguma reflexão, versículo para ler? Sempre estamos fazendo este programa Mulher Virtuosa, todos os domingos, a partir das 15 horas, 15h30, 15h20, sempre damos início ao programa. E temos também a transmissão do ciclo de oração, que vai ao ar, a transmissão a partir das 10 horas, todas as sextas-feiras. E também convidamos a todos vocês a estar junto conosco na intercessão, na oração, na meditação da palavra do Senhor. Tem sido uma bênção, muitos têm acessado, têm estado orando conosco. A palavra do Senhor tem alcançado muitas vidas, temos ouvido testemunhos de bênçãos, de vitórias, de cura, de salvação, que os irmãos têm enviado para nós. E creio que hoje também Deus estará falando com você. Pronto. O livro é Salmos, no capítulo 124, que se diz assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles não nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro de laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A partir deste capítulo, me veio falar nele só em gratidão, que devemos sempre ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, por todos aqueles livramentos que nós conseguimos ver, por aqueles que não conseguimos ver, por provisão em nossas vidas, Muitas das vezes a gente está ali com aquela ansiedade, angustiado por algo que está passando em nossas vidas. Aí Deus diz: acalme, aquieta teu coração, que eu estou contigo. E se você confia em mim, se você está comigo, não precisa temer, porque eu não deixo nenhum filho meu desamparado. Apenas confie no Senhor, pois Ele não te deixará desamparado. Ele apenas cuida dos seus. Assim como Ele cuida do pássaro, que tem um versículo que fala que Ele alimenta os pássaros, imagine a gente.
o quanto Ele é tão bom para a gente. Só devemos agradecer, confiar e esperar no Senhor. É só um momento de gratidão mesmo, que através desse versículo mesmo que eu tenho, até falar um pouco aqui, digamos, um pequeno testemunho. Que eu me desempreguei, aí eu fiquei aflita, ansiosa, para saber como é que ia ser, tipo, para conseguir pagar as contas com meu marido. Porque querendo ou não, a gente fazia dívidas, contando com o meu e o salário dele. E o meu estágio acabou. Nesse estágio me ofereceram a oportunidade, sim, para eu continuar, mas só que da forma que me ofereceram não era correta, porque eu tinha que praticamente mentir. Eu disse, não quero. Aí eu fiquei ali ansiosa e tal, e Deus sempre falando, aquieta teu coração, se acalma que eu estou cuidando. Tanto é que da última programa que eu participei, que eu chorei aqui, a palavra que eu tinha falado, falou comigo, assim também como a irmã Miriam falou, também falou comigo, justamente para aquietar meu coração, que Ele também está no controle de tudo. E com uns 15 dias, vai fazer 15 dias, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E acho que passei um mês e meio por aí desempregada. Sempre vendo a mão de Deus cuidando da gente. O dinheiro que ele recebeu deu para pagar as contas. Aí quando chegou nesse período que eu olhei, que eu sou do tipo que anota as minhas dívidas. Eu gosto de deixar tudo anotadinho. E quando eu fui olhar, estava passando do valor que ele iria receber. Aí eu, Senhor, e agora? E como é que eu vou pagar? Aí Deus está cuidando, confie, tenha fé, espere. E eu tinha botado o currículo para estágio, que é um estágio remunerado que a gente recebe. E eu fui para essa entrevista de estágio. Quando eu cheguei lá, a mulher conversando e tal, e disse, eu gostei de você. Na verdade, nós temos 2 vagas. Uma para estágio e uma para ficar na parte de conciliação bancária, que eles colocaram lá como auxiliar administrativo. Você está interessada? Eu disse, tô sim. Tô desempregada. Eu quero. Por esta bênção, orava eu. Aí eu tô sim. Eu disse, só preciso falar com fulana, mas essa vaga já é sua, que eu gostei de você. Aí tanto é quando eu saí, agora amanhã, se você puder vir amanhã você vem, eu vou passar para você conversar com ela, mas se ela também gostar de você, já é seu. Eu disse, amém, amanhã eu venho, que hora você quer que eu esteja aqui? Ela, 8 horas você vem pra cá. Eu fui, aí antes de sair, eu disse, tá vendo que o marido, ele, se não for remunerado, você não vá, não é melhor nem você, que você já fez estágio, não tem pra quem, não sei o quê. Já começou, antes de eu fazer a entrevista, né, reclamar. Eu na minha calada. Aí quando eu saí, eu já falei logo pra ele, tá vendo, Deus abre porta onde não tem parede. Eu vim pra uma vaga de estágio e ela me ofereceu uma vaga de emprego. Aí quando foi no outro dia, eu fui pra falar com até Monique, o nome dela, que é a que fica supervisionando na área que eu estou, fica a supervisora da área. E quando eu cheguei lá, ela conversou e tal, ela gostou e, graças a Deus, louvado seja Deus, eu estou nesse emprego. Tá? Fazer uns 15 dias. Glória a Deus. Então, esse é um momento de gratidão. Sermos gratos e confiar no Senhor. Vem a ansiedade, vem aquela agonia, mas não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Não se desespere, porque Deus está no controle. Ele nunca deixou de sair do controle. Ele está cuidando de tudo e cuidando dos seus. Apenas espere e confie que Ele está cuidando de você. Ele cuida dos seus. Ele está no controle de tudo. Não perca a sua esperança. Não desista. Não saia da presença do Senhor. É difícil? Não é fácil. Mas Ele está cuidando. Ele mesmo disse que neste mundo teríamos aflições, mas Ele está conosco, ali juntinho, para nos ajudar a passar por este problema, por esta dificuldade que estamos passando.
Ele está cuidando de você, não desista. Ele é contigo. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Está passando alguma dificuldade? Creia nele, peça, descanse nele. Que ele é aquele que abre as portas. Ele é quem dirige tudo em nossas vidas. E ele cuida e cuida muito bem dos seus filhos. E aqueles que o servem com fidelidade, ele vai abrindo as portas. Como a Vanessa falou, abre porta onde não tem parede. É isto que o Senhor faz. O impossível, ele é especialista em fazer. Aquilo que para nós é tão difícil, mas ele vai na frente e vai abrindo e nos concedendo a vitória. Ouçamos o hino agora, depois da prova. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. O milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu
prazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras, eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Glória a Deus. Daqui a pouco estaremos apresentando a vocês a missão entre a tribo Maasai, ali na Tanzânia, África. Mas agora vamos para algumas saudações. Quem está ligadinha com a gente é a Elda Cavalcante, da Vera Cruz, a Dilson Vicente, de Maceió, a Cátia Lúcia, que é aqui da sede, que ela canta até no Boas Novas, e a Rayane Alves, do Desembargador. Ela disse que esse programa é uma bênção no lar dela. Glória a Deus. E quem mais é do YouTube? É do YouTube esse. Aqui, né? Você foi para o Instagram, depois você vai, né? Pronto, então, gostaria de enviar algumas saudações também para os missionários. A missionária Luciana, que sempre está conosco ali da Espanha, juntamente com seu esposo, o pastor Gleidson, e a sua família, os irmãos ali da Espanha, uma igreja abençoada, que Deus nos deu o privilégio de conhecer, visitar ali aquela igreja. Foi uma bênção, a cidade também muito agradável, e a igreja ali toda de hispano, né? Todos falam espanhol, não tem nenhum brasileiro, só os missionários. E a igreja tem crescido, é uma obra gloriosa, já tem congregação também. E nós continuamos orando por vocês e enviando também as nossas saudações, como também os missionários que estão em Portugal, da nossa igreja, pastor Robson, irmã Maria, como também o pastor Daniel, presbítero Daniel, a sua esposa, a sua família, todos que fazem ali a igreja em Portugal. A irmã Damares, que também ali coopera com seu esposo, Deus tem feito também prosperar, né, toda a missão ali na Europa. Também temos missionários ali na Suíça, e enviamos saudações a todos. Estamos sempre orando por vocês. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Glória a Deus. E vamos também meditar agora em um belíssimo hino com a Mical louvando Renueva-me, em espanhol. Vamos ouvir, esse hino é muito lindo e oferecemos a todos os missionários. Saúde, igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Que você possa ser renovado nessa noite na presença do Senhor. Ele já se faz presente aqui, aleluia. Renova as nossas vidas, Pai. Aleluia. Renuévame, Senhor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos da tua presença, Pai.
a cada dia em nossas vidas. É tudo que nós precisamos, Senhor. Então renova, Pai, renova a tua igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Renova, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, aleluia, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Diga para Ele nessa noite, porque tudo que há dentro do meu coração, Senhor, aleluia, necessita mais de ti, aleluia. Oh, como é precioso estar na tua presença, Senhor, e poder sentir o teu renovo em nossa alma, aleluia. Eu te busco, oh Senhor, eu te busco. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito. Necessitamos de ti, Senhor. Eu te amo mais que ao meu ser. Se você pode, diga para Ele nessa noite: eu vim para te buscar, Senhor. Eu vim para adorar o teu nome, Senhor. Eu te busco con fuego en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Señor, necesita ser mudado, Senhor. Tudo que há, Pai, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, aleluia. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. A cada dia necessitamos mais do Senhor. Temos que ter esta dependência dEle, porque Ele é soberano em nossas vidas. Glória a Deus. Que possamos ter este desejo em nosso coração. A cada dia sentirmos esse desejo de servir a Ele e sermos servos desta dependência. A cada dia sentir o desejo de agradá-lo. Glória a Deus. Amém. Tem mais saudações, Vanessa? Até agora tem a Marisa Barros, que é daqui, que está em São Paulo, né? É, a irmã Marisa Barros, que está residindo em São Paulo. Ela fez uma cirurgia e foi bem sucedida. E queremos enviar saudações para a senhora, a irmã Marisa Barros. Temos orado e o Senhor realmente já deu a vitória, né? Conseguiu fazer a cirurgia, está bem, se recuperando. E que o Senhor, né, cada dia te dê mais saúde para poder estar na casa do Senhor, irmã Marisa. Amamos a senhora.
Amém? Toda a família. E a missionária Luciana Freitas. Ah, missionária, viu só que hino? Você canta sempre ele aí, né? Com a igreja aí na Espanha. Eu senti muita emoção quando eu visitei vocês aí. Eu vi realmente a mão do Senhor sobre vocês. Foi uma emoção muito grande de ver assim um casal de missionários com a sua família contribuindo para o reino do Senhor crescer aqui na terra e em especial em outro país, né? Porque nós vamos visitar, mas voltamos para, né, o nosso país para fazer obra aqui, mas é diferente de vocês que ficam aí distante de tudo, dos familiares, é outra cultura, outro povo, realmente é muita renúncia, não é? Mas tem uma igreja aqui que ora por vocês, né? Um estado todo e o Brasil, né? Onde tem um servo do Senhor orando pelos missionários, vocês estão incluídos. Mas agora eu estou falando como missionários alagoanos, aí em outra terra, né, em outro país, mas Deus tem feito uma grande obra através de vocês. E nos orgulhamos, não é, Vanessa? É verdade. Nos orgulhamos em ter vocês aí como missionários. E em breve eles estarão aqui no Brasil, viu? E aí vão visitar aqui. Quem sabe Luciana vai estar aqui mais uma vez em nosso programa como da outra vez, né? Ela veio aqui e cooperou conosco aqui no programa, fizemos uma entrevista e temos essa entrevista gravada, já passamos algumas vezes. Tem sido uma bênção. Agora, daqui a pouco nós estaremos ouvindo um hino bem diferente, que é com os africanos. E agora eu gostaria de falar algo rápido, sobre o pastor Ronaldo Eugênio. Ele é enviado pela igreja de Santa Catarina, está ali em Moçambique. Ele reside em Beira, onde tem ali um centro de treinamento, né, um curso teológico para obreiros bem necessitados, de lugares bem distantes, ali em difícil acesso da África. E aqueles missionários vêm para a cidade de Beira e ali ficam hospedados por 3 meses, tendo aulas, né, durante o dia, à noite também, cultos, treinamentos, aulas para estes novos obreiros, um curso de preparação, um curso teológico nível, né, 1, o básico. Eles dão para que eles, né, possam conhecer mais a palavra, só que é um curso teológico bem intensivo, né? Eles ficam ali hospedados, tem a cerimônia de chegada, é muito bonito, né? Tem as aulas, como também o encerramento com diploma, é muito lindo. Creio em Deus que quando formos aí, vamos visitar, né, e ter o prazer, né, de conhecer mais de perto, que quando fomos estava em construção ainda, mas agora o pastor Ronaldo já tem, né, várias turmas já que se formaram ali naquele centro, né, o curso teológico de treinamento para obreiros, como já falei, né, de lugares bem distantes. Ele tem também um projeto, Arroz com Feijão. Você pode aí colocar projeto PROG. Arroz com Feijão. E aí você vai ver a página e pode curtir, seguir a página do projeto Arroz com Feijão, que foi um projeto que o Senhor deu ao missionário Ronaldo quando ele chegou. Ele nos falou que estava com pouco tempo, que estava ali na África, em Moçambique, em Beira, pedindo a Deus uma direção para então começar com um projeto, e Deus deu, né? O direcionamento foi arroz com feijão para alimentar aquelas crianças tão carentes com arroz e feijão, e através, né, desse alimento dado às crianças, ele começou o evangelismo também para as crianças e os pais também. E são milhares de crianças que têm sido assistidas neste projeto Arroz com Feijão. Nós contribuímos também. Tem alguns irmãos aqui que contribuem também com este projeto Arroz com Feijão.
tem sido uma bênção, né? Vários irmãos têm contribuído de outros lugares e Deus não tem deixado faltar, né? Deus tem mantido assim, tem dado sustento, o suporte para que ele prossiga com este projeto Arroz com Feijão. E se você quiser também acessar a página do missionário, né, Pastor Ronaldo Eugênio, com a sua família, você pode estar acessando @missionário Ronaldo Eugênio, tudo junto, né? Né, o Instagram, missionário Ronaldo Eugênio. Creio que muitos irmãos vão acessar agora e vão seguir esta página do pastor Ronaldo. Tem sido uma bênção. E aí, como Deus já tinha falado para ele, antes de ir para a África, que tinha um projeto com ele, ele teve uma visão da parte do Senhor, Deus falou com ele, que ele estaria indo também evangelizar os Maasai, que é uma tribo que fica na Tanzânia. E Deus concedeu esta promessa que fez, e esse desejo que colocou no coração dele, que fez com que um da tribo Maasai fosse, né, saísse dali da tribo, e aí foi evangelizado, aceitou Jesus, e quando voltou para a tribo, ficou orando para que Deus direcionasse quem seria, né, aquele que ia dar um suporte a ele para que ele pudesse voltar e evangelizar a sua tribo. E aí Deus revelou a pessoa do pastor Ronaldo. E este missionário viu ele em sonhos, e o local, disse onde ele morava, que era brasileiro e morava em Beira. E aí ele foi, chegando em Beira, procurar a casa do pastor Ronaldo, e lá quando o pastor Ronaldo atendeu, ele confirmou aquilo que Deus tinha mostrado, que era este homem. Deus mostrou em sonho. E aí o pastor Ronaldo já estava há algum tempo orando para que Deus abrisse essa porta lá, na tribo Maasai, que só entra se for através de um deles de lá. É muito difícil entrar naquela tribo. Tem que o rei, né, ali da região deles lá, da tribo, ele autorizar. E aí Deus, né, aquele que fala, é aquele que abre as portas, direcionou tudo, e hoje o pastor Ronaldo tem congregação lá dentro, né, da tribo Maasai, que fica na Tanzânia. E agora vamos começar a ver algumas fotos. Eles continuam, né, claro, com aquelas vestimentas que é peculiar deles. Eles vivem daquela forma ali, é bem colorida as vestimentas. E tanto crianças como mulheres e homens, eles sempre, né, se vestem assim, né, dessa forma. São caçadores e criadores de gado, de ovelhas. Tem muitos, né, eles criam gado, eles vivem de caça, e tem elefantes, tem zebra. Vocês creio que já ouviram ali, né, na Tanzânia, ali eles têm essas danças entre eles, né, que é deles mesmo, e dá aqueles pulos bem altos, né? Eles já são altos, né, todos. Imagine o pulo, né, aí é que fica alto mesmo. E aí o pastor Ronaldo aí, a sua filhinha, né, a Miriam, que já está adolescente agora, é quem evangeliza as crianças, leva a palavra, e eles até, da criança ao adulto, todos vestem nessas roupas assim, essa forma deles se vestirem, né? Aí já são os pré-adolescentes e adolescentes também, e de dois, creio que é de 2 em 2 meses, sempre o pastor Ronaldo vai visitar, leva mantimentos, leva a palavra, e já construiu escolas que não tinha, eles não sabiam ler, estão começando a ler com a Bíblia, e já tem escolas, e tem, creio que também, um posto de saúde que não tinha lá dentro da tribo. Tem algumas escolas já, salas enormes, e eles estão sendo ensinados a ler e evangelizados também. Tem sido uma bênção. Vamos ver agora alguns vídeos, o irmão vai passar para a gente ver. E também ele tem, só um instantinho já, e ele evangeliza também várias regiões ali,
tanto da Tanzânia como em Beira, e tem várias congregações também, sempre tem batismo. Eles não só evangelizam as crianças, como também os adultos, né? E tem mais esse seminário, centro de treinamento. Aí eles estão presenteando, né, o casal de missionário, né, que eles usam muito, essas correntes. Aí esse daí é o que dá, volta só um pouquinho, Jair, para aí onde tem pro. Isso aí é o que dá, é como se fosse um cajado, autorização para ele entrar na tribo. Foi só através disso aí que ele, né, teve autorização que o rei deu para ele entrar e ter acesso à tribo, evangelizar, né, fazer aquilo que o Senhor ordenou a fazer. E foi feito um cerimonial e ele recebeu aí como se fosse um cajado, né, para ter essa liberdade que eles têm de evangelizar. E aí o pastor Ronaldo orando por eles, né, ele teve agora estar lá essa semana com eles, e são muitas vidas salvas já. Deus tem feito um grande avivamento aí no meio dos Maasai, né, que não tinha antes igreja, não eram evangelizados, mas através deste que Deus o levou para outro país e voltou evangelizado, foi que a palavra está sendo, né, pregada aí através do pastor Ronaldo e este outro obreiro, que é também da tribo Maasai. Aí as crianças. Pode aumentar aí o volume? Né? Pronto. Eles são muito carentes também, né? Aí é outro local que o pastor Ronaldo está indo com os novos convertidos para o batismo. Uma grande obra Deus tem feito. Ele vai falar agora. Aqui na tribo Maasai, nesse momento participando aqui de uma apresentação cultural dos jovens Maasai. Nesta manhã participamos do culto e também a pedido do rei agora os jovens estão fazendo uma apresentação cultural. Essa é a cultura Maasai e quero dizer a todos que Jesus está operando um grande avivamento aqui nesse continente, em especial aqui nessa tribo, né? A tribo Maasai é uma tribo que vive nas regiões do Quênia e da Tanzânia. E muitos Maasais estão ouvindo o Evangelho, estão aceitando Jesus como seu Salvador, estão descendo as águas do batismo. Há um grande avivamento aqui no meio dessa tribo. Glória a Deus. Estejamos orando, né? Ainda tem mais vídeo? Estejamos orando pelo pastor Ronaldo, como já falei, repetindo, se você quiser acessar, né, a página do Instagram, você vai ver muitas fotos, muitos registros, @missionário Ronaldo Eugênio. Como também o projeto, ele já tem agora, né, a página, @PROJ, né, @arroz com feijão. E você vai ver aí a grande obra que Deus tem realizado ali na África, Moçambique, Beira, como também na Tanzânia, na tribo dos Maasai. Vamos continuar orando e agora vamos ouvir este hino que é dos africanos e eu trouxe especialmente para vocês meditarem, é um hino bem inspirado e vamos ouvir agora e meditar.
Deus. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que
está com os olhos fitos em todas as nações. Continente africano, Europa, Brasil, a Ásia, aonde tiver um coração sedento, clamando por Ele. Ele ali está ouvindo e respondendo às petições. Glória a Deus. Vos convido agora para a leitura da Palavra de Deus. É uma passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 11, a começar do primeiro versículo, que nos diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais mataram. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Quero que vocês ouçam mais uma vez este versículo de número 3. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Eu dei a esta mensagem aqui, este texto que lemos, um tema que nos diz, o tema é Jeozeba, mulher corajosa. Jeozeba, uma mulher que escondeu um menino na casa do Senhor. É o melhor lugar, né, para se esconder uma criança. Ela escondeu na casa do Senhor. Todos nós enfrentamos desafios, pressões em nossas vidas. Todos nós, né, que servimos a Deus. E hoje estaremos conhecendo esta mulher que sofreu uma pressão muito grande para salvar seu sobrinho de um assassinato. Ela protegeu esta criança e livrou a criança de ser morta. E o escondeu por 6 anos. Além dela livrar da morte, ela também o escondeu por 6 anos. Vemos que os antecedentes de Jeozeba, esta mulher que eu estou falando agora, vamos ver a sua história, a sua família, vamos conhecer um pouco, saber quem era esta mulher, Jeozeba. E tudo isto ocorreu na região de Judá. A história da família de Jeozeba, do rei Jorão, sua esposa Atalia, seus filhos Acasias e sua irmã Jeozeba. Vemos que era um lar um pouco conturbado, mas ela decidiu temer a Deus, servir ao Deus verdadeiro. Então não há desculpas para quem mora em uma família que não serve a Deus. Porque pela Bíblia temos vários exemplos, homens e mulheres que seus familiares não temiam a Deus. E eles decidiram serem fiéis ao Senhor até o fim. E aqui vemos Jeozeba. O rei Jorão tinha 32 anos
quando ele iniciou o seu reinado. Era novo ainda, não é? Sua esposa Atalia era filha daquele homem famoso, o homem maldoso, rei Acabe. E a Bíblia fala que Jorão morreu em grandes dores de uma enfermidade incurável. E o povo, logo, eles decidiram e constituíram, né, o filho mais novo de Jorão. Quem era este filho? Acasias. Este filho foi logo aclamado rei e começou a reinar. Vemos no capítulo de número 8 deste mesmo livro, né? 2 Reis 8. Vamos ler aqui. Capítulo 8, versículo 27, quando nos diz assim: E andou no caminho da casa de Acabe, este rei Acasias, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então seu reinado foi da mesma forma. Então vemos aqui que Acasias andou, a Bíblia nos diz aqui, né, no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor. Sua mãe era má, e o encorajou a também um mau exemplo, a ser um homem mau também. Então vemos esse contexto familiar. Aqui ele decidiu a caminhar, a trilhar a mesma maldade dos seus familiares. Então ele que decidiu não andar temendo ao Senhor, sendo temente a Deus. Ele que decidiu. Então todos nós temos o livre arbítrio para servir ou não a Deus. Neste caso aqui, Acasias, a Bíblia diz que Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. E aí vemos que, como sua mãe era má também, ela encorajou também a ele trilhar o mesmo caminho. E Acasias foi assassinado depois de ter reinado por 1 ano. Só 1 ano ele reinou. Quando Atalia, sua mãe, soube da morte de seu filho, ela entendeu que era uma oportunidade dela mesma reinar. Ela viu uma grande oportunidade para reinar. E aí vemos que o versículo, primeiro, diz assim, 11 de 2 Reis, 11 primeiro. Vendo, pois, esta mulher, Atalia, mãe de Acasias, que tinha morrido, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Quem ela entendeu que poderia tomar o trono, reinar, que era os descendentes, por direito do reino, ela mandou matar todos. E aí foi quando Deus levantou Jeoseba. E aí o versículo seguinte diz, 2, 11 e o 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, veja que diferença, viu? Tomou a Joás, filho de Acasias, aquela criança, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram.
Que mulher usada por Deus. Jeoseba, guarda este nome. Que exemplo de mulher protetora. De mulher que entendeu que na vida desta criança Deus tinha um propósito. E ela livrou aquela criança, mas também ali estava a descendência, né, do povo de Deus na vida daquela criança. E aí Jeoseba o teve escondido. Não foi só 6 meses, 6 dias, 1 mês, 2 meses. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Enquanto isso, esta mulher perversa, que achava que não tinha mais ninguém da descendência, ela se achava já que tinha matado todos, ela ordenou que matasse. Só que Jeoseba escondeu aquela criança e não foi morta, os outros foram mortos. Mas ali estava a promessa de Deus bem guardada. E ela o escondeu na recâmara, no templo, na casa do Senhor. Não é lindo isto, né? Deus preservando os seus propósitos. E vemos aqui que a Bíblia nos diz que ela tomou, né, a Atalia, o trono, assassinando todos que ela mandou, né, os herdeiros reais. Era aquilo que ela pensava, era aquilo que ela planejava, e achando que tudo estava conforme o que ela queria e o que ela ordenava. E realmente ela chegou até a reinar, né? Só que Deus estava vendo todas as coisas. E a coragem que eu me leva a palavra de Deus a ter esta coragem que eu admiro, que eu realmente é um exemplo que fica para mim uma grande referência, essa irmã Jeoseba, numa casa de uma família tão perversa, numa casa de um povo que tinha deixado de adorar a Deus, e ela decidiu, não, eu não vou deixar de temer ao Deus Todo-Poderoso, e eu vou preservar. O esposo dela era um sacerdote. Veja que há uma diferença também aí, né? Era um homem temente a Deus, seu esposo, e ela também. E ela disse, o melhor lugar que eu vou ter para esconder essa criança, primeiro eu vou também ter uma mulher, uma ama, para cuidar dele. E o melhor lugar que eu tenho para que esta criança fique protegida é na casa do Senhor. Lugar também que a rainha não ia. Ela não queria saber de adorar o Deus verdadeiro. E aí aquela criança ficou totalmente ali protegida na casa do Senhor. Era Atalia reinando, né? Vemos que enquanto isto, Atalia reinava, só que Joás, a criança, estava escondida na casa do Senhor, né? Guardado por Deus, protegido por Deus, mas não foi fácil. Uma criança é criança. Imagine você esconder uma criança de todos, só o esposo que sabia, claro, a ama, aquela que cuidava, esconder para que ninguém soubesse, ninguém fosse dizer a esta rainha tão perversa que ali ela estava protegendo o povo de Deus. Esconder Joás era protegendo a descendência do povo de Deus. E ali aquela criança estava protegida, e Atalia achando que tinha vencido a todos, achando que Deus não é Deus, que não age, não é? E aí vemos pela palavra do Senhor que Deus é quem nos guarda, não é? Em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar,
Se Deus não guardar a casa, não nos guardar, não nos proteger, em vão vai vigiar o sentinela, porque a proteção vem do alto. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda. E vemos uma criança ser guardada, escondida por 6 anos. É muita coisa, não é? Você que já criou uma criança, que tem filhos, não sei, de repente você tem mais de que 5 filhos, 8 filhos, quem sabe até 10, não é? E você vê, só é o bastante de ter um filho. Você sabe que não é fácil. É esconder uma criança, porque ela ainda não é adulta, para você dizer, fique quieta, calado, não fale, não grite, é diferente, não é? Veja que proteção, que sabedoria esta mulher teve de guardar uma criança por 6 anos, né, do olhar malvado, perverso desta mulher, esta rainha Atalia. E não era qualquer pessoa, era uma rainha que estava governando. Mas o Deus que guarda é aquele que protege, promete estar conosco todos os dias. E ela usou um quarto na casa do Senhor e escondeu aquela criança tão pequena, Joás, de ser morto. E ela teve este cuidado por 6 anos. E seu marido, Joiada, era um sumo sacerdote, e o menino Joás estava seguro ali no templo do Senhor. Durante 6 anos, Jeozeba e Joiada, seu esposo, sumo sacerdote, esteve ali, cuidando de Joás, ensinando sobre os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus, que o Deus verdadeiro não admite ninguém adorar outros deuses, como seus avós, né, seus familiares tinham feito, adorado deuses estranhos. Mas ela e o marido instruiu aquela criança: Joás, meu filho, você tem que adorar o Deus verdadeiro. Você precisa servir a este Deus único e verdadeiro. E é assim, é assim. Olha, a sua palavra nos diz assim, assim, assim. E ensinando aquela criança, ele era muito novinho, mas ele foi instruído todos os dias pela palavra, os ensinamentos, através do sacerdote, através de Jeozeba, ensinando aquela criança. Ela teve coragem de guardar, de salvar uma criança por 6 anos, que não foi fácil. Como também para ensinar secretamente. Ninguém podia saber que ali estava tendo uma criança instruída nos ensinamentos da palavra do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo de Jeozeba é que ela foi corajosa, sim, porque não foi fácil ela guardar aquela criança, mesmo que foi no templo, estava segura, mas era contra, né, as ordens da rainha, que não era para ter nenhum descendente vivo que estivesse na sucessão do trono. Ela não admitia. Claro que ela estava sujeita a morrer também, caso a rainha viesse saber. E vemos, a primeira lição que eu tenho, que podemos extrair desta palavra, é a coragem e a persistência em praticar tudo o que é correto diante de Deus. Então ela teve a coragem de esconder aquela criança, mas ela ficou também esperando pelo tempo de Deus, a persistência, que é o tempo que você fica diante de Deus esperando as promessas de Deus se cumprirem. Ela não sabia por quantos anos
ela estaria escondendo aquela criança. Deus era quem iria ordenar. Mas vemos aqui que precisamos da graça do Senhor para permanecermos fiéis. E a Bíblia nos diz em Gálatas 6, 9 e 10: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, não podemos desanimar de fazer o bem. Ela permaneceu ali, instruindo a criança, tendo toda aquela responsabilidade, mas não largou o pé. Ela não desistiu, ela foi persistente, corajosa, mas também ela perseverou, que muitas vezes nós não queremos ficar esperando na vontade do Senhor. Às vezes queremos, nos adiantar e queremos desanimar, mas também fazendo bem. Então a Bíblia nos diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então façamos o bem a todos. E também eu vejo em Jeoseba, segunda lição, muita humildade. Muita humildade. Ela também tinha direito à sucessão. Ela também tinha direito a reinar. Mas ela não se prontificou. Ela não se intitulou rainha. Ela também não se candidatou, porque ela entendeu, pela humildade que ela tinha, ela reconheceu naquela criança os propósitos de Deus. Ela não quis, se apresentar. Eu também sou da descendência. Eu também tenho o direito do trono. Mas ela foi humilde. E ela reconheceu na criança, Joás, um grande homem de Deus, que aquela criança ia ser o sucessor. Glória a Deus. Então, seu pai havia sido rei. E ela podia ser também, a sucessora. Ela tinha direito no trono, mas ela cumpriu fielmente seu dever de ensinar a seu sobrinho sobre o Senhor verdadeiro, o Deus poderoso. E ela preparou a criança para assumir o trono. É lindo isto, não é? Que humildade, de Jeoseba. Então, vemos agora a apresentação de Joás como o legítimo rei. Não é claro que no coração dela ela não via a hora dele assumir o trono, não é? E quando o menino Joás completou 7 aninhos, muito novo, né? Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz assim, não é? Então era a vontade do Senhor. Seu tio, o sumo sacerdote, reuniu-se em centenas de homens, convocou todos os homens, aquele sacerdote, seu tio, Joiada, esposo de Jeoseba. Ele reuniu os homens poderosos, lhes deu instruções, isso tudo bem, com cuidado, específicas, de como que teriam que proteger o templo. E quando tudo estava em ordem, através deste sumo sacerdote, que liderou o momento certo, quando tudo estava em ordem, o sacerdote trouxe aquela criança para todos conhecerem quem era Joás, a criança que foi escondida no templo. E aí também o Senhor nos traz uma palavra. O melhor lugar para escondermos os nossos filhos, nossos familiares, é na casa do Senhor. Na casa do Senhor ele vai estar protegido, instruído, ensinado. Os olhos do Senhor vão estar sobre os nossos filhos, nossos netos, e que possamos ter este compromisso com Deus, de instruir a nossa descendência no caminho do Senhor e esconder na casa do Senhor. O esconder é ensinar, é instruir,
na casa, ensina a criança no caminho que deve andar, junto com ele, no caminho que deve andar. E aconteceu desse jeito mesmo. Vamos ver? Segundo livro de Reis 11, a começar do 12. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e ungiram e bateram as palmas e disseram: viva o rei. Quem? Aquela criança, Joás. E Atalia, aquela rainha perversa, que não sabia que Joás estava vivo, protegido, escondido na casa do Senhor, no tabernáculo. Glória a Deus. Ouvindo a voz da guarda e do povo, ela se assustou. O que é que está acontecendo? Eu sou a rainha, não fui comunicada de nada. Ela se assustou. E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. Aí foi quando ela foi na casa do Senhor. Tarde, não é? Foi muito tarde. E olhou, e eis que o rei Joás estava junto à coluna, conforme o costume. E os capitães e as trombetas, junto ao rei, todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então, ela ficou muito irada, não é? Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição, fui traída, nunca que eu soube que esse menino estava vivo. Mais ou menos assim, né? Nunca que me disseram que esta criança estava escondida aqui. Nunca que me disseram isto. Porém, o sacerdote Joiada, esposo de Joseba, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o. Até quem seguir ela é para matar. A espada, porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Ela não é nem para ser morta aqui, é para ser morta fora. Quando ela sair, todos que acompanharem ela, vocês matem. E ela também. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali o mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. E aí o 20 diz assim, o versículo 20, segundo Reis 11, 20. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Imagine, o povo, né? Toda a terra se alegrou e a cidade repousou, teve paz. Era Joás, da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Glória a Deus. Joás, ele reinou com 7 anos. Isto é que é Deus que age. Glória a Deus. Joás assumiu como rei. E sabe, a Bíblia nos diz uma coisa linda que aconteceu na vida deste rei tão novo. Joás destruiu os altares, todos. Destruiu os altares dedicados a falsos deuses, porque ele tinha sido instruído desde muito pequenino que há um Deus único e verdadeiro e que não aceita homem nenhum adorar outros deuses. Há um Deus justo e verdadeiro e o mesmo não admite ninguém adorar outros deuses. E as pessoas passaram a servir ao verdadeiro Deus outra vez,
que já tinham esquecido, já tinham deixado de adorar o Deus, né? E o Senhor não se esqueceu do seu povo. Deus usou a coragem desta mulher para proteger esta criança e cumpriu assim os seus planos. E vemos aqui, né, para o cumprimento de seu plano. A palavra do Senhor nos diz, olha que diferença, viu? Do seu avô, do seu pai. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ele sempre propôs no seu coração de ser fiel, de não sair dos caminhos do Senhor, e fez o que era bom, reto perante o Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações, que o Senhor é quem nos protege, que devemos levar os nossos filhos, a nossa descendência, à casa do Senhor, lugar de proteção, de provisão, de salvação, de libertação, é a casa do Senhor. Sabendo que os propósitos do Senhor em nossas vidas, Deus é quem nos protege, nos guarda para que eles possam se cumprir. Então você tem um chamado, você tem promessas que Deus fez, descansa em Deus. Pode surgir a Thalia que for, ela não vai matar o que Deus já determinou viver. Então Deus tinha determinado que Joás seria o sucessor, iria reinar com temor a Deus. E assim aconteceu. Deus deu coragem a Jeozeba e junto com seu esposo Joiada, eles criaram aquela criança no temor do Senhor. E quando ele veio a governar, quem foi que estava ali do lado dele, ajudando, instruindo? Joiada, o sacerdote do Senhor, esposo de Jeozeba. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Nos nossos dias também, Deus faz assim. Ele guarda, Ele protege, porque Ele ainda é Deus. Descansa em Deus. Deus é quem vai abrir as portas, Deus é quem vai te abençoar na hora certa. Mas tem também um tempo de Deus, né? Tem o tempo de Deus. Então fica te preparando no silêncio, sem ninguém saber, Deus vendo, Deus já falou contigo, Deus é quem sabe de todas as coisas e Deus vai te preparando dia após dia e a tua bênção vai chegar. Glória a Deus. E você vai testificar que o Deus que prometeu, Ele cumpriu as promessas, porque Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que cumpre. Ouça agora esta linda melodia, meditem nela. Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore
com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande. O Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz. Para o perdido Ele é Jesus. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Glória a Deus. Queria enviar aqui uma saudação especial para minha querida filha, Miriam Mical. É a melhor filha do mundo, claro, é a minha filha. A melhor cantora do mundo é minha filha, né? Tá explicado. Que o Senhor continue te abençoando, querida filha, aí em Tamandaré, em Pernambuco, onde você reside. Ao lado também da sua sogra, a irmã Maria Clara, irmão Plínio, como também o meu genro, o melhor genro do mundo. E a irmã Maria Clara também é a melhor sogra da minha filha do mundo. Temos que honrar
e considerar e prezar, né? E agradecer a Deus tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, a minha querida filha quer enviar saudações e ela está aí do outro lado orando por sua mãe, que ela sempre ora e sempre está nos ajudando, intercedendo, né, nos ajudando nas orações também. E queria também enviar saudações à missionária Edna, que se encontra ali na Tanzânia. Veja que lugar tão longe, né? Na Tanzânia, longe, junto com os Maasai. Eles estão lá essa semana evangelizando. Por isso que veio a lembrança. Eu já tinha colocado aqui outras vezes vídeos, mas hoje me veio a lembrança porque eu vi que eles estavam lá e o pastor Ronaldo falou comigo ontem dizendo que estavam na Tanzânia. E depois ele vai enviar também outros vídeos para a gente estar passando aqui. E é como eu falei, vocês orem, cooperem também com este projeto que eles têm, Arroz com Feijão. Eu já falei que é prj.arrozcomfeijão. E também a outra página deste missionário, o pastor Ronaldo, missionário Ronaldo Eugênio. Vocês podem também estar seguindo e lá eles têm a forma como vocês podem enviar, né, a contribuição para ajudar naquele projeto. Nós enviamos, ele tem uma conta do banco, mas é melhor vocês entrarem diretamente em contato com ele, aonde você estiver, né, qual o país que você estiver, na Europa, Brasil, aonde vocês estiverem, né, nos acompanhando, vocês podem estar enviando a sua contribuição através diretamente com o pastor Ronaldo, né? Ele tem uma conta que é diretamente para o projeto e vocês podem estar abençoando, sim, tanto ali em Moçambique, né, em Beira, como também esse projeto que eles têm na Tanzânia. E Deus vai recompensar cada um de vocês, tá bom? E depois vocês comunicam alguma coisa para a gente, se quiser mais informação, alguma dúvida, entre em contato com, né, as redes sociais aqui da igreja, se vocês tiverem alguma dúvida, e nós passaremos, né, o que vocês precisam. Mas entrando aí nesses dois, né, perfil do Instagram, vocês já conseguem, creio, né, se comunicar com o pastor Ronaldo. Mas se quiserem diretamente o WhatsApp dele, eu posso passar também e vocês falam com ele, tá bom? Então, vamos para mais saudações. Vamos lá. Quem está ligadinha com a gente é a Arlinda Francis. Ai, Marlinda! A Maria Josilene. A Débora. E também a Lohane e a Rose. Ah, Lohane. E a Lohane, ela disse que queria que a senhora mandasse um beijo para ela. Isso, Lohane é uma criança que gosta de louvar. Um beijo, Lohane. Te amo muito você. A mãe dela estava falando também que ela tá querendo falar em mistério. Ah, tá Jesus, Jesus, mistério. Jesus vai sim batizar você com o Espírito Santo. Continue orando, pedindo que ele responde. O Diácono Tairone, do Coité de Baixo. A Quitéria Rogério. A Cláudia. Elias Santos. Elisângela Araújo. A Giovanni Venâncio, que é a dirigente dos jovens aqui da sede. Benção, irmã Giovanni, que maravilha. A Maria do Carmo. A Edileuza Alves, se não me engano, é a do Hélio 2. Isso. Fernandes Francisco. Rosielma. Fabiana Barros. Maria... Eita, Maria não. Hoje eu ia errar o nome da filha da irmã Miriam Mical. Não acredito, Vanessa. Logo a minha filha. Ia errando. Miriam Mical, a melhor filha do mundo. Logo a minha filha. Não, né? A Vanessa Valença, que é daqui da sede. Vanessa. A Alessandra Silva. A irmã Joelma, que ela ajuda a gente também aqui no programa. Coopera também, uma benção. Sim, peraí, só um instantinho. No final, vamos estar orando pelo filho da irmã Joelma, que sofreu um acidente, né? Já foi operado ontem e está bem, se recuperando, mas precisa das nossas orações, né? Acidente é assim, vai tudo bem e tal, mil maravilha. De repente, é como se
um vendaval, né? De repente eu já passei por acidente, eu tenho essas cicatrizes aqui no meu braço, eu sofri fratura na coluna, foi assim, um vale muito grande que passamos. A minha filha tinha 4 anos de idade na época, chegou no hospital com 10% de chance de sobreviver à cirurgia do pulmão. E o médico falou: pastor Jário, a situação é essa. Ela só tem porque ela ficou presa muito tempo nas ferragens, né? O carro virou várias vezes e ela ficou presa. E nós conseguimos sair, por último foi que ela saiu. Nesse período aí, nesse instante, nesse, né, um tempo que ela ficou presa, então a pleura rompeu do pulmão. É aquela capinha, né, que protege o pulmão, e aí ficou entrando água e sangue para o pulmão. De lá, do interior, nesse local que foi o acidente, no canavial, até chegarmos no hospital, foram muitas horas. Então, nesse período, ela já chegou quase sem respirar. E foi logo para o centro cirúrgico, na sala de cirurgia, e o médico falou para meu esposo: assine aqui que a sua filha está correndo risco de vida, ela só vai ter. E meu esposo perguntou qual é o tempo, a chance de sobreviver. O médico falou só 10%, porque pulmão, coração são os órgãos principais para uma cirurgia, para estarem bem, para ocorrer tudo bem. E ela não está quase respirando mais. E só tem 10% de chance. Aí meu esposo, Deus falou com ele e disse: 90 é meu. Deixa comigo, 90 está nas minhas mãos. E aí ela foi, né, cirurgiada na madrugada, amanhecendo já o dia do outro dia. E isto aconteceu depois de uma cruzada, depois de um culto muito abençoado. E Deus já tinha nos preparado antes, falado conosco, mas foi tudo permissão de Deus, né? Através deste acidente, Deus trabalhou assim de uma forma especial em nós, né? Meu esposo também foi cavícula, foi coluna, foi costela, foi, sim, um vale muito grande. Eu também foi as 2 cavículas, mama, foi aqui 58 pontos, eu ainda eu tive um traumatismo no olho também, mas o Senhor nos deu vida outra vez. Mas é assim, você vai bem, de repente, né, aquela tempestade surge, você estava bem há poucas horas e de repente você se encontra já hospitalizado, não é fácil. Mas passamos, eu e meu esposo, 4 meses com tipóia por conta da fratura nas 2 cavículas, eu e ele. E era assim, sabe, muito difícil. Às vezes eu queria me levantar, não podia, daqui que alguém viesse nos tirar da cama. Teve um dia que deu 10 horas da manhã e minha mãe esqueceu que ela estava conosco na recuperação, esqueceu de ir lá no quarto. Aí sentiu falta, eles não tomaram café, parece, e eu vou lá. Quando chegou lá, estava eu e o pastor, nenhum podia se... a gente tentava, mas não conseguia sair da cama, tudo quebrado, né? Mas o Senhor nos deu vitória, e hoje estou contando aqui que Deus é Deus de vale, né? Passamos por um vale muito profundo, quase morte na família. Meu filho aqui não teve assim, quebradura nenhuma, fratura nenhuma, mas ele ficou para contar a história, e ele chegou lá no hospital e saía dizendo, gritando no hospital: não vai morrer ninguém da minha família, não vai morrer ninguém, Deus vai guardar todo mundo. Aí os médicos: quem é esse menino? É filho desse casal que está tudo acidentado aí, e ele gritando no hospital: não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém. E o Senhor nos deu vitória, e depois, né, de algum tempo estávamos todos bem recuperados. Éramos para ficar muito tempo no hospital, mas Deus nos tirou do hospital bem antes do previsto, e passamos algum tempo fora em casa se recuperando, mas o Senhor nos deu vida outra vez. Vamos orar pelo filho da irmã Joelma, que também passou, né, por este susto agora, a família, mas Deus é Deus que dá saúde e provê todas as coisas. Pronto. Também quem está ligadinha com a gente é a Ana e Gabriele, daqui da sede. Amém. Itamara Alves, Fábio Lima, a irmã Fátima de Beira, Moçambique. Ah, sim, a irmã Fátima, conheci ela ali, esposo do vice-presidente da igreja de Beira, do pastor Nelson,
e é uma bênção. Eles cooperam ali naquela igreja grande, né, de Beira, e conheci quando eu estive lá, a irmã Fátima, ela também está ligadinha conosco. Saudações a todas as irmãs aí em Beira, amamos muito. A irmã Edna, que a Ramiriam acabou de falar, que é a esposa do missionário Ronaldo. Amém. E só. Pronto. Então, vamos estar orando, né? Por todos aqueles que precisam das orações. Avisando a vocês que nós temos uma transmissão também que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, temos a transmissão ao vivo do ciclo de oração. Então, você pode estar compartilhando, né, ao ciclo de oração, compartilhando também conosco, cultuando ao Senhor, primeiro cultuando, né, e também compartilhando para que outras vidas possam ser alcançadas, né, com o conhecimento da salvação, da palavra, que venham a muitas almas serem salvas, curadas e libertas. Este é o nosso maior objetivo, é proclamar o Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir que Cristo é Senhor, Ele é Salvador, Ele é aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem para um dia estar com Ele, para todo sempre no céu. Glória a Deus. Quero agradecer a Vanessa por estar mais um dia aqui conosco, Amém. Cooperando. Tem Obrigada. sido uma bênção a Vanessa, né? Recepcionista aqui na Templo Sede, né? Há alguns anos já ela presta este serviço, coopera na obra do Senhor. Em breve estaremos com a grande festa de setembro, ela também coordena na equipe de recepção, tem sido uma bênção. Vamos também nos reunir, né? Fazer uma reunião antes das festividades. E também ao irmão Jair, que sempre tem estado aqui cooperando conosco na transmissão. Temos rádio, temos o Instagram e temos também o YouTube, né? Então, queremos agradecer a sua cooperação, Jair. Deus tem te usado e permaneça assim, servindo ao Senhor. O pastor Jário tem a transmissão aqui da EBD todos os sábados à tarde. Sexta-feira à noite, o culto de doutrina. E durante a semana temos alguns programas também. Tudo neste canal. Então você acessa o canal. Temos também os cultos sendo reprisados, como também o ciclo de oração. Então as mensagens sempre são reprisadas, né? Então permaneça aí junto conosco, orando e também compartilhando quando tiver alguma programação. Amém? Vamos orar? Tem algum pedido específico aí? Não, né? Tem. Então, chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer a todos vocês. Do coração, do profundo do coração, queremos agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco, não só hoje, mas também nos dias de sexta-feira, através do ciclo da oração, não é? Temos tido muitos irmãos que estão sempre acessando, orando juntamente conosco. Isso é bom e nos sentimos felizes porque é um batalhão de irmãos que estão juntos na intercessão, na oração e na evangelização. Quando você compartilha para alguém, você está evangelizando também. Eu sempre digo, fazendo missões através das redes sociais. Amém? Então, se despeça. Já quero agradecer também a presença de vocês, que a irmã falou, fazendo a evangelização através das redes sociais, porque assim, a gente faz a nossa parte, enviar, compartilhar e entrega nas mãos de Deus, que Deus vai tocar no coração daquela pessoa assistir e também falar ao coração dele para aceitar Jesus, né? E que venhamos sempre ficar no centro da vontade de Deus, que nem foi dita a palavra, e instruir os nossos, instruir os seus no caminho do Senhor. Seja o filho, seja marido, seja mãe, seja pai, seja quem for. Sempre falando do Senhor para eles, para que um dia Deus possa tocar no coração e eles voltar para a casa do Senhor, né? E instruir os seus filhos no caminho de Deus mesmo, porque é o melhor que devemos fazer para os nossos filhos, é instruir eles na casa de Deus. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês.
Amém. Glória a Deus. Tenham todos uma semana abençoada com Jesus. Vamos orar agora, apresentar ao Senhor. Se você estiver aceitando Jesus como Salvador também, peça para Jesus perdoar os seus pecados. E vamos apresentar também nesta oração pessoas que precisam serem curadas, que hoje estão enfermas, talvez no leito, em casa, ou mesmo no trabalho, mas que estão enfermas. Aonde você estiver, a mão do Senhor vai te tocar, e aonde você estiver, Ele é poderoso, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, é que estamos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que já fizeste no nosso meio. Te louvamos pelo dom da vida, por ter nos trazido mais um dia aqui para Te louvar, bendizer o Teu nome. Senhor amado, que nós possamos continuar tendo este propósito de evangelizar, de falar do Teu amor a todo tempo. Pai amado, querido e santo, abençoa aquelas vidas que agora estão decidindo Te aceitar como único e suficiente Salvador. Perdoa-lhes os pecados. Senhor, perdoa todos os pecados. Tu nos prometeste levar sobre si, naquela cruz, todos os nossos pecados. E agora também, Senhor, te pedimos por aqueles que se encontram agora neste dia enfermos. E Tu és poderoso também para curar todas as enfermidades, porque Tua palavra nos assegura que também levaste sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. E é por isso que aqui estamos te suplicando, te apresentando todos estes servos, até aqueles que ainda não te servem, mas crê que Tu és poderoso para curar. Pai amado, querido e santo, Senhor, liberta também aqueles que se encontram aprisionados pelo pecado. Tu és aquele que pode libertar das garras de Satanás. Te pedimos, Senhor, todas estas bênçãos, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Creia que o Senhor já curou as tuas enfermidades pela fé. A nossa vida cristã é toda por fé. Aceitamos a Jesus pela fé, servimos a Ele por fé, esperamos a sua vinda gloriosa por fé. E também cremos que quando oramos, Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, porque já temos sentido isto em nós. Perdão dos nossos pecados, não é, Vanessa? Jesus já me batizou com o Espírito Santo. Já me batizou também com o Espírito Santo. Glória e pode batizar a Deus. você que Glória não é batizado. Apenas Amém. orar E crer. Ficar ali no centro. Ó. Só no centro da vontade dele. Amém. E também cura das enfermidades. Amém? Creia, o Senhor é poderoso. Eu creio na porta aberta, eu creio no Deus que eu sirvo. E pela fé é que oramos, crendo que o Deus que nos ouve, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e está conosco todos os dias. Glória a Deus. Desejamos a todos uma semana abençoada com Jesus, né, Vanessa? Né? E estaremos com vocês no próximo programa Mulher Virtuosa. Ouçamos aí o hino para finalizar. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu,
em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar para sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo.